Pai, Mãe, vida. Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção. O pleno atendimento de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me reveles tua verdadeira realidade. Sei que é tua vontade que eu seja plenamente iluminada, iluminado, e que eu possa receber melhor a consciência de tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que meu propósito final é te expressar. Quando falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a inteligência amorosa universal e maravilhosamente concebeu este mundo e o tornou visível. Sei que quando te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz de consciência para a tua consciência divina, e que quando eu escutar, tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito e do meu coração, mais e mais receptivos. Eu confio meu ser e minha vida aos teus cuidados. Gratidão. Consciência divina, nos permita visualizar o significado de cada palavra para sermos capazes de entrar na consciência da palavra e permita que a energia da consciência da palavra entre no mais profundo de nosso ser. Pedimos que nos reveles a tua verdadeira realidade através das palavras contidas nestas cartas. Sabemos que é tua vontade que nós sejamos plenamente iluminados, pois nosso propósito final é te expressar. Nós pedimos, Senhor, que as vibrações amorosas de tua consciência espiritual envolvam e penetrem as células do nosso cérebro, coração e corpo, para que se mudem os nossos pensamentos e sentimentos, a fim de que se abram e se elevem as nossas percepções a cada dia, para que nós consigamos vivenciar os princípios que nos colocarão em contato com aquele que nos deu o ser, e assim poderemos alcançar as mais altas metas espirituais. Gratidão, Mestre amado. Muito bem. Oi, Solange. Boa noite. Boa noite. Oi, Éder. Tudo bom? Quanto tempo? Boa noite, tudo bem? Bem, tranquilo. Então, tá bom. Estamos no texto 15. Solange, você lê para a gente, por favor? Sim, sim. Vamos lá? Bora. É 15, né? 113? É, Isso. Eu gostaria Oi? que pudesse. Oi? É? oi? Qual é a página aí? Qual é o texto? Cento e 15. 113. treze, 15. Texto 15. Ah, desculpa, porque a gente vai voltar, tá certo. Vai voltar? É isso? Desculpa. E gravar para os É, É, nossos. não gravou esse. porque tá certo, tá certo. Eu gostaria que pudesse ver e experimentar o mundo tal como ele realmente poderia ser para você. Vou ler de novo, tá? Eu gostaria que pudesse ver e experimentar o mundo tal como ele realmente poderia ser para você. O mundo transbordando de vida, a criação inteira ressoando a alegria. O seu mundo foi criado pelo amor, projetado pelo amor, para atender às necessidades individuais de cada ente vivo que evoluiu ao longo de milhões de anos de existência. Eu gostaria que você pudesse tomar consciência desta gloriosa alegria e brilhante amor enquanto caminha em um jardim ou pelo campo. Eu gostaria Essa que. frase, essa frase aí, ó, para atender às necessidades individuais de cada ente vivo
e evoluiu ao longo de milhões de anos de existência. Essa frase dá a entender que aquele ente vivo, o primeiro ente vivo, né, ou os primeiros que foram criados, né, extraídos da consciência, estão evoluindo até agora, né? Dá para entender isso assim, de forma bem simples, né? Hum. Vocês entendem assim? Vocês percebem assim como eu? Porque, Desculpa, assim, mas eu não entendi o que você falou, Rodrigo. eu estou dizendo que esse pedaço de frase aqui, né, do parágrafo, ó, o seu mundo foi criado pelo amor, projetado pelo amor, para atender às necessidades individuais de cada ente vivo que evoluiu, o evoluiu aqui está no passado, ao longo de milhões de anos de existência. Então, se está no passado é porque já evoluiu. Então, mas aí é que está, né? O que eu estou tentando, o que eu estou entendendo, percebendo, né, é que esse ente vivo, ou esses entes vivos, né, ele pode estar falando da consciência divina, né, como indivíduo, como o primeiro indivíduo extraído do Pai, né, da consciência universal, pode estar se referindo a esse indivíduo, né, e pode estar se referindo aos diversos indivíduos, né, que foram sendo extraídos ao longo de todos esses anos. Entenderam o que eu quis dizer? Agora, Sim. Se a gente falar em termos humanos, né, a gente percebe uma evolução na humanidade, nos seres humanos, né? Que viviam na isso. caverna, que usavam pedaços de pele de animal para se cobrir, para se esquentar. Então a gente vem evoluindo. Mas eu não sei se na época lá das cavernas, né, sei lá, 5.000 anos atrás, ou mais, né? Bem mais, milhões de anos. Eu não sei se um passarinho evoluiu de lá para cá, né? Pois é. Pegar uma espécie, pegar um crocodilo. Crocodilo, ele é crocodilo do mesmo jeito há quanto tempo? O homem fisicamente é também, né? Os dois braços, duas pernas, tronco, né? Membro, cabeça, tronco e membro, também. Mas a gente vem numa evolução intelectual, tecnológica e espiritual. Até mesmo dos últimos 2.000 anos, o Cristo fala que a gente evoluiu, né? Depois que ele esteve na Terra, a gente criou aí hospitais, creche, asilo, coisa que naquela época o pessoal não se importava com isso. Então, assim, nessa evolução, eu acho que tudo está evoluindo, né? Sim. Eu não sei se um peixe vai sair da água e se tornar um outro tipo de humano, um outro tipo de réptil. Não sei se isso vai acontecer de novo, se é que foi essa a evolução, e, né, aquela evolução do Darwin, o homem veio do macaco. Os macacos teriam que ter acabado já. Os macacos teriam que estar evoluindo, se transformando em humanos, né? Mas não está acontecendo É. isso. Gorila Sim. continua gorila, né? O chimpanzé continua chimpanzé. Não estão evoluindo. Tudo bem que o homem também não está evoluindo, não está modificando fisicamente, mas na carta ele fala. Eu mesmo soube que se o homem quisesse voar, começaria a criar asa nele. Então, nós temos essa capacidade de evolução. E outra coisa que ele fala, a nossa mente agora está começando a ser preparada para novos conhecimentos, para novas, não sei nem se é tecnologia, mas ele diz que a telepatia, por exemplo, vai chegar, já existe, já está aí, mas as pessoas não percebem, não percebiam. E que vai começar a perceber, a aparecer. Ela será mais praticada, né? Mais percebida. Será uma coisa mais sensível, né? Mais comum, vamos dizer assim, né? Olha,
Mas assim, dentro daquilo que você falou aí, Roberto, é isso que eu entendi aqui, tá? Eu estou só dizendo o que eu percebi na frase, né? Hum. O que dá para entender é que Cristo está falando de uma evolução de espécies, né? De espécies, e não uma evolução de uma espécie. Ele está falando de evolução de espécies, né? É o que eu percebo. Por exemplo, macaco é macaco, né? Crocodilo é crocodilo, o homem é homem, entendeu? Especificamente. Porque não tem uma linha de pensamento, né? Que o homem passou pelos processos de mineral, A alma, né? vegetal, né? Como é que é? É, E por aí vai, né? Então, evolução da alma, né? então Do e- homem em si. eu não consegui ainda, perceber isso, né? Assim, ainda não evoluiu na minha percepção, né? Eu acredito que é espécie por espécie. Né? Assim como ele fala claramente sobre molécula, partícula, molécula e célula. Uma gerou a outra, né? Uma foi se fazendo em função da outra, né? Mas as partículas estão Então, aí ainda. sim, E sim. hoje a Pois gente é. consegue Estão aí as entender o homem partículas, ainda. estão as moléculas e estão as células, né? É, Exatamente. Mas, porque enfim, foi só um comentário. com relação a essa ideia de transmigração da alma, é que assim, até a ideia do Big Bang, hoje a ciência já está mudando, né? A gente estava conversando isso no domingo. Mas vamos supor que começou tudo no Big Bang, 13 bilhões de anos atrás, de repente, num dia, aquele ponto explodiu. Não tinha ser humano naquela explosão. Nem dinossauro não tinha naquela explosão. E ele fala, foi Só partículas. caos de partículas por muito tempo, né? Até que foi se formando alguma coisa. E eu não faço nem ideia de como foi que a gravidade, por exemplo, se formou para juntar algumas partículas. Porque a gravidade existe em todo lugar. Mais forte ou mais fraca, mas ela existe. Por isso o planeta Terra não é um campo de pedrinhas, né? Extenso. É uma massa, é uma bola. E o centro da gravidade está no meio do planeta. Assim como o Sol, tem uma gravidade ali no Sol, tem uma gravidade em Júpiter, em Marte, em Saturno, Urano, que faz com que o planeta seja uma esfera, uma bola, tá ali. Porque criou-se uma gravidade, eu não sei como, não faço ideia, eu não acho que ele Mas tenha eu explicado. suponho que eu suponho que a base seja o magnetismo, né? É, No centro do planeta, o magnetismo é mais forte, né? então, É de fora para dentro. mas se a gente pensar nessa explosão mesmo, né, como se fosse uma explosão, o magnetismo ele foi surgindo dessa coisa que se expandiu. O que estava mais próximo Sim. começou a se juntar, talvez, eu não sei. Mas, enfim, Carta 6. a ciência hoje está começando a dizer que não houve um Big Bang. O que o telescópio lá, James Webb, está mostrando, não seria possível uma galáxia se formar em 500 mil anos lá. E para nós, o Big Bang começou há 13 milhões de anos. Não daria tempo de formar uma galáxia em 500 mil anos. 500 milhões de anos, sei lá. Então, assim, tem umas coisas que realmente vão mudar, vão pirar a nossa cabeça aí com coisas que eram fatos, mas vão deixar de ser. É a coisa da Terra plana e a Terra redonda. Vão mudar as nossas percepções. Mas você imagina, que seja no Big Bang da explosão, não tinha nada, nada. O primeiro dia, vamos dizer, não tinha Sol, não tinha planeta Terra, não tinha água, tudo estava espalhado. Não tinha, tinha alma, tá bom, mas o que que era a alma? Onde estava cada alma? Aonde a gente. Havia só o caos de, havia só o caos de partículas. Então, mas a consciência Carta divina já 5. estava lá. A consciência universal já havia Sim, existido e a consciência divina sim. estava lá.
Mas a Uhum. gente não era o que a gente é hoje. A nossa alma não Não, ocupava esse espaço que ocupa hoje. ser Então, humano, ok, houve beleza. uma evolução, né? E essa evolução Isso é evolução, né? é. E aí, se a gente pensar bem, vamos falar de extraterrestre, vamos falar de ET. Baixinho, cabeçudo, olhudo, com boca pequena, se comunica telepaticamente. Então, foi uma evolução, porque o ET foi feito no mesmo dia, saiu da mesma explosão. Na verdade, o dia sempre é o mesmo, né? Dia, né? Ele é o eterno, né? É o dia eterno. Exato. O Teórico. agora, o agora é eterno. Então, mas estão dizendo que não existe nem o agora, porque Ok, o agora beleza. seria uma fatia do tempo, né? Mas essa fatia do tempo, a gente olha para o Sol, ou toma Sol, de 8 minutos e 5 segundos atrás. Então não é agora. Tudo que chega para nós tem um delay. Ainda que a gente não consiga perceber, ainda que seja um trilionésimo de segundo, né? Mas nada é presente, a não ser dentro da gente. Porque se você olha para a Lua, né, para a visão focar, demora lá 3 segundos, sabe? Então, tudo que está acontecendo no universo que chega para nós hoje já aconteceu. Uma estrela que você Uhum. olha já aconteceu, então é passado. Então, passado não existe, futuro também não, e nem presente, nem agora. É bem estranho, né? Quebra muito conceito, mas é muito legal. Nós estamos falando do ponto de vista da nossa percepção humana, do conhecimento humano, da ciência humana, né? E da percepção humana. E Cristo diz na carta claramente, né? Que não se pode imaginar o que há além dessa dimensão, né? Não se conhece. E, a não ser ele, né? Que está lá e já viu. E que a ciência, do ponto de vista da ciência racional, né? Baseada na lógica deles, né? Eles nunca vão chegar nessa percepção do universal. Eles nunca vão se aproximar disso. Cristo diz claramente isso. A ciência vai permanecer distante dessa verdade, né? Então, o que a ciência diz, até certo ponto, pode ser interessante, mas a partir de certo ponto pode ser apenas falácia, né? Porque eles não sabem do que se trata realmente, né? Mas que houve. A gente já entendeu, acredito eu, né? Que esse momento que nós estamos vivendo, ele é o agora na consciência universal. Porque o micro é uma percepção do macro, né? O que está acontecendo aqui acontece no macro, né? Então, é instantâneo. E lá na carta 1, Cristo diz, né, que o Pai, a palavra, né, que ele usa a palavra, né, a forma de consciência, ela é contínua e incessante. É assim que ele mantém o universo. Então, criou uma estrela lá no início e ela está aqui até agora. Transformada, evoluída, não importa, mas ela está aí, né? Então, mas tantas outras já explodiram, já viraram um buraco negro. Mas isso é parte dessa evolução. Não tem como negar isso. Sim, É como a gente vê uma árvore, né, que cresce, dá fruto, tal, e depois de alguns anos para de dar fruto, vai secando, vai envelhecendo. E acontece isso e com a volta, gente, com os animais. e volta a ser partícula de novo. Exatamente. Vai transformar em outro corpo. Não vai se perder, não é isso. Não se perde, mas retorna de outra forma. Exato. Mas é parte da. Esse entendimento, né? Esse entendimento, ele realmente é um mistério para nós ainda, né? Para nosso entendimento, nosso conhecimento. Mas um dia nós vamos entender isso, né? Como é que funciona esse processo todo, né? Com certeza. Continuamos? Mas enfim, continuamos.
Eu gostaria que você pudesse entrar na consciência de uma magnífica árvore que se mantém ereta e alta, estendendo seus galhos para as aves neles pousarem e fazerem os seus ninhos. Como seria bom se conseguisse entrar na consciência dos pássaros quando encontram o melhor lugar para fazer os seus ninhos, vivenciar seu prazer e sentir o seu amor pela árvore que lhes fornece um lar e uma sombra. Por toda parte, há reciprocidade de amor fluindo entre os seres vivos, as plantas, os insetos, as aves, os peixes e seus ambientes. Somente os predadores colocam-se fora dessa consciência amorosa. Certo. Essa frase aí, ela é bem interessante, né? Ele vem falando que a natureza, ela é recíproca, né? Aí ele dá o exemplo da árvore e dos pássaros, né? Os pássaros fazem ninhos nas árvores, né? Nos galhos das árvores. Ou seja, a árvore é, serve aos pássaros e os pássaros aproveitam isso, né? Mas ele diz que os predadores colocam-se fora desta consciência amorosa. Eu contei sexta-feira, Roberto, sexta não, sábado, eu estava lá na calçada, lá em Canindé, na casa da Clara, e a questão assim de 2 metros de distância, eu estava sentado na calçada e um bem-te-vi, ele desceu, deu um mergulho e pegou uma libélula na minha frente. Ele deu uma volta radical assim, ele estava em pleno mergulho e deu uma cambalhota muito louca que eu não consigo descrever. Eu sei que ele passou, voltou, pegou a libélula no bico, no ar. Por que que eu sei que ele pegou? Porque ele pousou no fio e ele estava com a libélula no bico. E aí ele foi embora lá para o ninho, né? Provavelmente entregar comida para os filhos, né? E aí eu lembrei, aí eu pensei assim, rapaz, mas os passarinhos são. Tem passarinho carnívoro também, né? Assim como tem o peixe carnívoro, né? O mamífero carnívoro. Tem Os planta, sapos comem até planta carnívora. carnívora. Os sapos se alimentam de mosquitos e pequenos insetos, né? E insetos que comem insetos, enfim. E aí eu estava pensando aqui, né? É, como será essa leitura, né, da consciência sobre essa questão da predação, né? Como é que funciona isso? Porque se a gente pensar que predatório é o que come carne, então tem muita coisa envolvida nisso. Muita coisa mesmo, né? Fala de carne, a gente imagina um animal grande, né? O mosquito não é carne, mas ele é proteína. Você falar em termos de proteína, comer qualquer ser vivo tem muito mais proteína, teoricamente, do que uma planta. Passarinho não é só herbívoro, né? Agora, se Uhum. você pensar numa vaca pastando e tiver um bicho lá no pasto, ela vai comer o bicho junto, um inseto lá. Uma joaninha que tiver Aham, na grama, ela vai lá e come a grama. Uma joaninha. Então, a intenção dela não é comer joaninha. Ela não procura joaninha. Mas se tiver ali, se tiver morta, uma mosca caída, ela vai comer também. Mas sem essa intenção, né? Agora, dos pássaros, por exemplo, você não vai ver, eu acredito, um sabiá, né, brigando com outro sabiá para matar e para comer o sabiá, como no caso de um leão, né? Que é o que ele está falando aqui. Ele está falando a ferocidade, né? E a tranquilidade do outro. Um passarinho come o que tiver ali, é igual gato. O gato vai atrás do que está se mexendo, né? Se vier um passarinho pousar lá perto dele, ele vai pegar. Se passar uma barata, uma lagartixa, ele vai pegar. Não é que ele se alimenta de barata.
né? Acho que nem tem nenhum animal que se alimente de barata. Mas, Só escorpiões e lagartixas são Formiga. mas ele não predadores de come, né? A baratas formiga não vai naturais. pegar uma barata e matar ela. Ah, mas come ela É, lá, depois que ela está morta. Na verdade, vai atrás de pegar a substância que tem lá dentro para criar um fungo, porque a formiga come o fungo, não come açúcar, come o fungo que o açúcar, né, gera. Então, essa é a intenção da formiga. Mas, bom, o escorpião pega barata, né? Não sei por quê. O gato também pega, mas não como alimento. Pega para brincar, o não, é. rato, né? É. Enfim, mas Assim como ele pega o rato, muitas vezes só para brincar, mas mata, né? Acaba matando. é, Às vezes come, às vezes não, depende se ele tiver com fome, né? é, é parte da natureza deles, né? Agora, a consciência que o gato tem, né, com relação ao que passa na frente dele e é o ser humano, né? Hoje a gente tem essa capacidade evolutiva muito maior de plantar, de ter geladeira. Nenhum animal evoluiu como o homem. A gente saiu de um estágio animalesco, como todos os outros animais. A gente aprendeu a comer carne crua com os outros animais, aprendeu a fazer sexo olhando os outros animais, mas a nossa mente, o nosso espírito foi evoluindo. Tanto que a gente passou de uma fase Neandertal para Homo sapiens. E Abriu. pode falar. Você fechou o microfone. Foi com a gata, desculpa. É. Então, a gata está evoluindo, né? A gata está começando a entender uma linguagem humana e conhecer o amor humano. Eu não sei como foi que o homem realmente evoluiu. Não sei se vieram outras civilizações, se a gente é uma criação laboratorial, se a gente é uma espécie criada. Bom, alguns falam, né, sobre os Anunnakis, já tinham lá uma sabedoria, criou o ser humano para a gente ser empregado deles. A gente hoje está criando robô para ser nosso empregado. A gente poderia estar treinando macaco para ser empregado, né? Ensinando o macaco a fazer as coisas, assim como a gente foi ensinado. Alguém veio ensinar a plantar. Porque se a gente estivesse na caverna até hoje, como tem espécies de índio que não evoluíram nada, continuam. Mas aí, Roberto, se a gente é, se a gente for pensar nessa linha aí, a gente vai esquecer de uma coisa. Originalmente, nós nascemos completos, né? Nós somos formados em plenitude. O pai, ele não queria que a gente estivesse trabalhando, se matando, né? Fazendo todas as barbaridades. Isso não é o plano dele. O plano dele era se materializar, né? E essa materialidade se autoexpressar com as outras, né? Com os outros, um indivíduo com o outro. Esse é o plano, é o que está na carta, né? Deixa claro na carta. Esse é o plano dele. Agora, o que a gente percebe é que se não fosse isso, não fossem as ataduras, não fossem as correntes, o homem estaria no reino dos céus, sempre. Então, o reino dos céus é o reino da plenitude da consciência universal, onde há toda a manifestação do Pai, inclusive a satisfação de todas as necessidades. Então, assim como os animais, Entenderam? né? Você Pois vê, é. nenhum Então, animal trabalha essa com. linha de pensamento de que veio, né, Anunnaki, tal, eu passei por esse conhecimento também, mas as cartas eliminam isso. Pelo menos no meu entender, né? No meu entender, as cartas eliminam isso. Esse entendimento, ele é uma conjectura humana. Isso é pensamento humano.
né? A, gene, a, gen, a, gene, a criação do universo está muito claro na carta 5. Não pode ser diferente disso. A gente tem que parar com esses paradigmas, né? A gente tem que sair dessa realidade falsa, né? Das percepções humanas e enxergar a consciência como ela mantenedora de todo o universo. Senão a gente vai ficar buscando explicações onde não existe, né? No É, meu entender, né? Não passa por isso aí. Não passa. porque, assim, de todos os animais, né, de todo o reino, o ser humano trabalha um para o outro, um escraviza o outro. Então, o egoísmo, ele cria essa maldade, entre aspas, de te obrigar a trabalhar para ter comida. Só que, assim, o homem, ele produz coisas para vender para os outros, e os animais não. Um peixe não vende alguma coisa para alguém. Eu não entendo exatamente qual é o motivo, qual é o significado, né? Não entendo a consciência divina, o propósito dela, quanto tempo isso vai demorar. A gente sabe, o Cristo explica para a gente que o propósito da nossa existência é a experiência. E através do sofrimento a gente também aprende, né? Tem essas experiências, tem esse conhecimento, mas por outro lado, se a gente pensar com a nossa mente humana, Deus sabe tudo, Deus é tudo, por que que eu tenho que sofrer, por que que eu tenho que passar por isso? Né? Se a gente leva para esse lado, para esse questionamento, para que que eu tenho que nascer, trabalhar, me lascar, vou aprender o quê, depois voltar de novo? A gente pode reclamar como uma criança de 14 anos de idade, dizendo para o pai e para a mãe que não pediu para nascer, porque a gente já passou por essa fase também. Eu não pedi para nascer, porque o nascimento, né, do nascimento até a morte é trabalho, é esperar que a coisa aconteça, é esperar ter, é se frustrar por perder aquilo que conseguiu ter, é passar por tristeza e sofrimento quando perde uma pessoa querida, amada, um parente, um pai, um filho, todo esse tipo de sofrimento. Para quê? E ainda vai Pois reencarnar, é, nossa, né? Vai passar pois tudo. é. Então, mas por que que acontece isso? Então, essa Por é a que que é assim? essa é a Pois experiência. é assim porque o homem começou a dar lugar aos impulsos egóicos. Ó, vou tentar dizer de novo aqui, de forma bem clara. Nós fomos criados para expressar a consciência universal. Criados não, né? Fomos extraídos da consciência para expressar a consciência para outras consciências. E isso tudo faz parte da frequência do amor, da frequência da natureza divina, onde tem tudo lá. Desde o crescimento, alimentação, nutrição, proteção, cura, tudo. Ele, ele é tudo. Ele manifesta tudo. Nós não precisamos fazer isso. Nós fazemos porque aprendemos, de alguma forma, alguém nos ensinou que é assim. Mas lembra que essa programação, ela é um sistema falso. Ela é as ataduras e correntes. Nos ensinaram errado. Quando começou esse ensino, a gente não sabe ainda, né? Essa realmente é uma resposta que nós não temos ainda. Mas, assim, eu entendo, minha percepção é de que, assim como o peixe não precisa trabalhar para comer, os pássaros, né, os animais intuitivos, né, de consciência intuitiva, não precisam trabalhar, o homem também não precisaria. É. Mas, por algum motivo, aconteceu esse distúrbio, essa falha, esse buraco, essa corrupção na mente. E o homem passou a perceber que poderia fazer algo para ele mesmo se beneficiar. Esse é o erro, essa é a corrupção. Nós demos lugar para o ego, né? O impulso egóico fazer. Nós podemos criar, nós podemos fazer. Então, nós temos que plantar, nós temos que trabalhar.
trouxemos a desgraça para nós mesmos. Mas no meu entender, Roberto, a mesma, a mesma abundância, né? E de tudo que os animais têm, nós também teríamos, se dessemos essa participação, né? Esse espaço para a consciência. E quando nós voltarmos, entrarmos no reino dos céus, isso vai voltar, é essa realidade que nós vamos enfrentar. Nós vamos entender que nós realmente não precisamos fazer nada, porque a consciência é que vai satisfazer tudo que a gente precisa. Está muito claro isso na carta, muito claro. É É, o conflito que eu tenho nesse momento na minha vida. Eu quero entender isso de uma vez por todas, né? E quero viver nessa condição, essa relação, né, de reciprocidade entre a consciência e esse indivíduo aqui, entenderam? Essa é meu maior conflito hoje, é chegar nesse nível de consciência. mas Não isso, precisar trabalhar porque eu quero ganhar dinheiro, eu quero construir, eu quero fazer. Não, isso aí está ultrapassado para mim já. então, isso só vai acontecer no dia que a gente transcender o nosso ego e as pessoas à nossa volta também. Porque senão a gente vai viver como um andarilho, como um ermitão. Você se enrola num pano e sai andando, porque é isso que os animais Mas fazem. isso Os animais isso é o não que se você. enrolam no pano. Eu sei. Mas eu entendo o oposto de você. Eu acho que quando nós transcendermos o ego, aí, aí que a vida vai fazer sentido e vai ser maravilhosa. Exato. Diferente de mulambento. Diferente de mulambento. Não, Diferente. Vai lá. mulambento, porque o que eu quero dizer, assim, é a pessoa que sai ao mundo para viver o mundo. Não, porque você não pode viver o mundo estando na sua casa, senão você vai virar um socialista. Sua mãe, sua mulher, suas Mas irmãs é, trabalhar para você ficar em casa o dia inteiro. mas, mas Isso é não é viver o viver. reino, né? Mas é viver o reino. Então, é diferente. Fala, Helenice. Eu acho que a questão aí é que nada vai nos faltar, mas também você não adianta ficar em casa esperando cair tudo do céu, não Passarinho não é? fica Ou esperando. sair na Mas não rua é e isso. falar, não vou passar frio, não vou Mas, passar. mas, Não, porque mas nesse não é sentido, isso que eu estou falando. mas está dando a entender de que você não precisa mais trabalhar, você não precisa fazer nada, que tudo você vai ter, não é Por, isso que você falou? por quê? Por que que eu estou falando que não precisa? Porque nós estaremos no reino dos céus, e no reino dos céus a consciência é plena, ela é a satisfação total nossa. Mas Isso você precisa envolve comer. isso envolve comer, beber, dormir, satisfação de tudo. Sim, Ou então Cristo não está mas sendo claro nas cartas para você. não, mas ele fala que a gente vai se iluminar ainda nesse planeta. E nesse planeta, o seu corpo precisa disso. Você precisa de um lugar para dormir, você precisa de uma roupa para vestir, você precisa de comida. Então, nesse planeta, você ainda precisa disso, porque o seu corpo Eu está sei que acostumado com isso. precisa, eu sei que precisa, mas o Pai vai prover. Senão a oração está errada. Ou ele é a Não, satisfação de todas as nossas necessidades, ou não é. sim, mas nem por isso você vai deixar de trabalhar. Você entendeu? Não Eu não dá estou para dizendo que eu vou deixar de trabalhar, eu estou dizendo que se eu tiver que trabalhar, ele vai dizer o que é que eu tenho que fazer. Agora, se eu for escolher o que eu tenho que fazer, eu estou escolhendo, é o ego que está escolhendo, e não o pai Ah, que está me bom, mas aí direcionando. é outra coisa, esse já é outro assunto. Mas eu estou É, falando disso. Não, mas experimenta pensar numa sociedade onde todo mundo faz o que tem que ser feito por um determinado horário, que não precisa ser 14 horas por dia, isso. 4 são o suficiente, e cada um faz, né? Cada 4 horas tem uma coisa para fazer. E você pode fazer aquilo que você gosta. Se você gosta de tecnologia, gosta de mexer com o computador, você vai fazer isso. Você vai abrir a porta da sua casa e colocar uma faixa. Aí eu conserto o computador. Quando meu computador quebrar, eu falo, ô, seu Rodrigues, dá uma olhadinha aqui. Claro, seu Roberto. Pronto. Entrega lá no dia seguinte, está pronto. Valeu, seu Rodrigues, obrigado. Aí eu faço massagem. Coloco lá uma placa na porta da minha casa. Faço massagem. Dona Helenice vem, ô, seu Roberto, com uma dor aqui nas costas. Ô, dona Helenice, vem cá, senta aqui. Um dia o Rodrigo está com dor nas costas e vai lá também.
E a dona Helenice faz comida. Sirvo comida. Entende? Todo mundo vai trabalhar para todo mundo. E a dona Isabel gosta de plantar feijão. Ela vai plantar feijão. E a dona Helenice vai lá buscar feijão na dona Isabel, faz feijão e serve feijão para as pessoas. Eu É vou a lá, sociedade equilibrada, né? você vai, exato. A sociedade equilibrada, onde todos têm Eu, um eu, tipo de eu trabalho, um entendi. horário, e tudo a É, mesma coisa. E não alguém explorando e ganhando exato. muito e outros ganhando Eu, pouco. O problema é a eu entendi, mas exploração dela. esse pensamento de comunidade aí, que o Roberto está expondo, ele é um pensamento humano, ele é uma ideologia humana, pensamento humano, de percepção humana. O que eu estou dizendo é além disso. Eu estou dizendo, lembra que Cristo diz lá na carta 8, quando ele está explicando lá, que quem está no conflito, o que é que tem que fazer? Olha o que é que ele tem que fazer quando resolver um conflito. Você leva esse conflito para a consciência, apresenta para a consciência e espera a consciência responder. A consciência responde e vocês voltam a conversar. Ok, conseguimos evoluir, vamos continuar. Aí leva de novo para a consciência até que a solução chegue ao fim. Mas observem que a consciência está no comando, está capitaneando o conflito, a situação. Eu estou dizendo para vocês que eu entendo o reino dos céus como uma vida, uma existência capitaneada constantemente pela consciência. Viva Eu essa. não tomo decisões. Não é o ego que toma decisões. Quem toma as decisões é a consciência. A consciência que orienta, que capitaneia o Tá. indivíduo. Vocês estão Então me diga o falando. seguinte, Rodrigues, deixa eu fazer uma pergunta. E aonde que diz que na carta, que no plano divino, nós não teremos uma função, um trabalho lá? Vai ser diferente daqui. Não, não. Ó, eu tô falando A do que eu atividade, tenho aqui. atividade pode ser diferente, mas lá não fala que nós não temos nenhuma atividade. Eu, pelo menos, não li isso. A única Eu vejo assim, que atividade são que nós. atividades A única diferentes. atividade. Então, eu vejo assim, a minha impressão é que você está misturando uma parte do que é a vida após evoluirmos do que nós estamos vivendo hoje. Hoje nós estamos aqui, nesse Mas é plano, totalmente para termos diferente disso. É experiências. totalmente diferente. É totalmente diferente. Então, mas eu vejo que você tem, no meu entendimento, parece que você está fazendo um certo conflito, porque não tem como comparar a vida aqui com a vida lá. Nós não sabemos, nós não estamos lá Não, não ainda. é. Eu não estou falando de pós-morte, não. Estou falando da vida do reino dos céus, que é Não, feito, que vai começar aqui. tudo bem, a hora que evoluímos, passarmos para uma outra, todo mundo num estado de frequência de repente diferente, mas todos devem estar nesse estado de frequência para vivermos trabalhos diferentes. Enquanto nós estivermos Concordo. vivendo essa dualidade de viver na terceira dimensão, fisicamente, no estado de consciência na quinta, não tem como fazer essa separação. São estágios diferentes. Desculpa, Então leia, essa é a minha então leia forma a de carta interpretar. 8. Então leia a carta 8 sobre as três dimensões, tá bom? Depois que você Não? lê a carta 8 nas três dimensões, você vem e fala isso. Porque assim, está muito claro que nós vivemos nas duas dimensões. Está muito claro. Muito claro. Nós somos humanos, estamos encarnados e Sim, temos a limitação da vida material. Ok, perfeito. Só que quando Cristo fala da vida no reino, ele está falando de outra dimensão. sim. E a dimensão do reino é capitaneada pela consciência universal. A dimensão humana é capitaneada pelo ego. Qual que você vai escolher? Qual que você quer viver? Você quer viver sobre o ego ou você quer viver sobre a consciência? Você escolhe. Não, então, eu li a carta 8, eu entendi o que você está querendo dizer, mas eu volto a repetir. Na minha concepção, você está fazendo uma mistura, tipo assim, que realmente nós vivemos em duas dimensões, até em três, em quatro, mas não tem como misturar, são situações diferentes. Na quinta Mas dimensão, você é está onde você falando de fala, misturar o quê? Está falando de misturar o quê? você está vivendo Seja, aqui na Terra, o que não é o que eu estou falando, que eu estou entendendo o que você está falando, e eu percebo
que todos aqui, acho que estão entendendo até agora, que se manifestaram, entenderam, não conseguimos entender, de repente, o que você também esteja querendo dizer. Mas pelo que eu ouvi que você falou, você veja bem, quando você fala assim, eu quero viver sobre a orientação do divino. Ok, mas isso você vai viver aonde? Na terceira ou na quinta? Na terceira, Na na terceira? terceira, na Eu terceira. acho que Esse é o reino dos tá. céus. Ou vocês não Mas aí, enxergam isso dessa forma? mas todos nós precisamos então estar nessa terceira, que senão não vamos conseguir conviver. Nós estamos sobre regras diferentes. Nós já estamos na terceira. A Não, quinta dimensão, que é uma percepção de consciência, ok? Beleza. Mas veja bem, eu estou falando do reino dos céus, gente. Esquece essas dimensões, vamos falar do reino dos céus. O reino dos céus é um reino de plenitude, onde é capitaneada pela consciência universal. Nós estamos falando aqui, debatendo aqui, porque nós temos ainda aqui as ataduras e as correntes impedindo que a nossa mente evolua para isso. Concordo perfeito. com vocês, nós estamos aqui, e nem todo mundo vai perceber isso, e não vão, concordo. Mas, assim, o que eu estou dizendo é que está muito claro nas cartas que Cristo quer que a gente evolua para vivermos nessa dimensão, terceira dimensão, mas na consciência da dimensão divina, da consciência divina, que é a dimensão capitaneada pela consciência universal. E tudo será satisfeito. Sim. Tudo será E, satisfeito. É e isso que para ele isso, viu lá no deserto. e para que isso aconteça, todos nós temos que estar na mesma sintonia. Não? Claro, claro. Perfeitamente. Aí tá certo. Eu só estou dizendo que, no meu entender, quando Cristo diz que nós, ao entrarmos no reino dos céus, nada nos será, nada nos faltará. Nada nos faltará. Todas as nossas necessidades serão supridas. Trabalhar não é da consciência universal, no sentido de esforço e desgaste, como a gente entende aqui na Terra. Ele trabalha, né? Ele trabalha até agora, mas o trabalho dele é justamente manter isso funcionando. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Sim. Posso fazer A uma gente trabalha, colocação? a gente trabalha porque a gente entendeu que precisa trabalhar, mas essa não é a proposta da consciência. Fala. O trabalho vai sempre existir e ele deixa isso bem claro também nas cartas, né? Que a vida é trabalho. Mas o reino dos céus é você estar fazendo tudo o que você está fazendo hoje, trabalhando, dormindo, comendo, só que com uma percepção diferente. Em vez de você estar comandando o seu dia, você entrega o seu dia para a consciência divina. Tá? Então, tudo vai ser igual. O reino dos céus é você, é aqui. Tudo vai ser igual. O Perfeito. resultado é que vem para você de outra forma. Porque se você olha para a chuva e fala que droga, está chovendo, certo? Mas se você olha e fala que bênção, está chovendo, essa alegria vai estar dentro de você e você vai trazer isso para você. Então, se você sair para trabalhar abençoando o seu trabalho, abençoando a sua comida, abençoando o seu dia, agradecendo a consciência divina por tudo que ela te traz, você vai ter todas as suas necessidades atendidas e vai se sentir no reino dos céus. É você que vai fazer isso. O seu dia vai ser igual. Concordo. Como você vai Concordo. direcionar? Hoje eu tenho que trabalhar, que droga, tenho que levantar cedo. É você que vai dirigir. Então, o reino dos céus, ele não diz que está dentro da gente, o reino dos céus? Dentro e fora? É você que vai colocar isso. Tá? Então, vai ser tudo igual. Perfeitamente. Não vai, se você está no planeta Terra e estamos convivendo com gente iluminada e não iluminada, vai ser tudo igual. Só que como você vai encarar isso, e à medida que você vai abençoando e você vai vendo o dia diferente, o retorno para você vai ser diferente. Tudo vai ser mais leve, tudo que você precisar, você vai ter. Você entendeu? Claro, porque, eu quero um carro, uma Ferrari. Aí é o seu ego. Mas eu estou precisando de uma condução, de um carro. Vai aparecer. Você entendeu? Eu É entendi. só passar Tá para a tudo certo. consciência divina. Tá tudo Pelo certo. A menos é a única minha diferença forma de que ver eu isso.
A única diferença que eu pontuei é que no reino dos céus, quem capitania a existência é a consciência, ok? É só isso. Sim. Vamos ler a Só afirmação. isso a diferença. Então, Dona, mas você não vai ter que Oi? deixar de trabalhar e acha que ela vai te suprir de tudo. Eu não sei o que vai acontecer, Lenice. Eu não sei o que vai acontecer ainda. Entendeu? Eu não sei o que vai acontecer. Mas, no meu entender, se você sai para trabalhar todo dia porque você acha que precisa trabalhar e ganhar dinheiro, você está sendo capitaneada pelo ego. É isso que eu estou dizendo. No reino dos céus, não funciona assim. Você vai trabalhar porque a consciência vai te direcionar para isso. Como que você vai trabalhar, também não sei. Entende o que eu quero dizer? Eu só estou dizendo que uma condição é você que domina, é o ego que domina, que capitania. Na segunda Você está falando condição, de forma é a diferente que eu consciência. falei. Você está falando de uma forma Mas, diferente mas, exatamente como eu mas falei. vocês, mas vocês estão dizendo que não é, que não estão entendendo o que eu estou falando. Não, Mas é isso aí que eu estou você falando. que a gente explica, que nem eu te expliquei, exatamente você acabou de falar e você contestou disso. Não, para mim é diferente. Então, não sei. Porque para mim você falou a mesma coisa que eu te disse. Que se você vai trabalhar querendo trabalhar, Mas se você for trabalhar, você for fazer qualquer coisa, se é você que está no comando, é o ego. Entende sim, isso que eu estou querendo dizer? foi isso que eu Pronto, te falei também. pronto. Então, no reino dos céus é diferente. Mesmo estando na terceira dimensão, mas é diferente. Entendeu? O que eu quero dizer? É só isso. Diferente porque é Nada você mais que do vai que olhar e isso. vai agradecer diferente. eu não tô... Sim, tudo bem. Solange, por favor, lê a prece, a prece não, a afirmação para nós, na página 150 do Textos Complementares. Tá aí mesmo no texto. 150? Tá. É, lê desse seu jeito Afirmação. devagarinho para a gente entender. Afirmação? É, Afirmação. Uhum. Diariamente eu abro meu coração e a minha mente para a consciência divina superior, para que me ajude a dissolver todos os impulsos egoístas do ego. olha, os impulsos Diariamente, egoístas. Não é para dissolver o ego, é para dissolver o impulso egoísta. diariamente eu abro a minha alma para receber a consciência divina, para me ajudar a construir uma nova era de amor e paz no mundo. Isso, uma era de amor e paz, uma era onde as pessoas se respeitam, onde as pessoas se amam, onde uma não deixa a outra passar fome, não deixa passar frio. Não vai ter alguém caído no chão lá com fome, com frio, sem casa. Isso não vai acontecer. No reino dos céus, apenas o amor divino, a consciência divina, a alegria, o bom humor e a beleza da autoexpressão serão sempre sublimemente manifestados. E aí fica até difícil falar sobre essa frase, né? Porque é tudo amor. Tudo que as pessoas fazem é por amor, tudo que elas recebem é de maneira amorosa. Ele não está falando que ninguém vai ficar doente, que não vai acontecer um acidente, que, né? Não. Porque a afirmação, para mim, ele é muito terceira dimensão. Ela não é a quinta. Ah, quando a gente estiver na quinta vai ser assim. Não, ele está trazendo o reino dos céus para a terra e vai acontecer quando a gente pedir para a consciência divina, que foi o que vocês acabaram de falar. Eu vou trabalhar não porque eu vou lá para ganhar dinheiro. Eu vou porque é importante, as pessoas precisam do meu serviço. E eu vou lá me oferecer. Em troca, vou ser remunerado, como todo mundo é, mas não precisaríamos fazer isso. Em cada canto do mundo, a natureza florescerá exuberante e harmoniosamente, fornecendo frutas e alimento para cada pessoa da terra. Toda pessoa será alimentada, todos serão vestidos, todos serão elevados em espírito e todos manifestarão a consciência divina de todas as maneiras, todos os dias. Olha, quando ele fala sobre a natureza florescerá exuberante e harmoniosamente, a natureza hoje ela não está
florescendo harmoniosamente. Porque a gente, o ser humano, o homem, está plantando, por exemplo, um monte de soja, não para se alimentar, mas para alimentar o gado. E depois matar o gado para comer o gado. Então, a gente está destruindo a floresta amazônica, entre aspas, para criar pasto. Como se não comesse carne fosse morrer. Eu não como carne há muitos anos, não morri e não vou morrer por falta de carne. Talvez alguém vá, mas é alguém. Então, se a gente fizesse uma coisa de comer carne para quem realmente precisa, para quem, o organismo que tenha uma necessidade, mas a maioria das pessoas quer comer carne por status, porque comer carne é um sinal de riqueza, de prosperidade. Isso não tem nada a ver com harmonia, não tem nada a ver com amor. Não estou falando que é uma coisa desarmoniosa, né, com falta de amor, ou porque odeia os animais, não é isso. Mas ele está falando que quando acontecer, quando a gente entregar, né, a consciência divina superior, isso não vai ser mais necessário. Vai existir uma harmonia nas coisas. Não vai só se plantar banana porque agora a banana está dando dinheiro. Ou todo mundo agora planta cana-de-açúcar porque vamos vender álcool para os carros. Não, vai ser harmonioso. É diferente. Olha, vocês sabem, né? Só abrindo um parênteses aqui. O carro elétrico nunca foi para frente, porque vai fazer o quê com uma base petroleira no meio do mar? Quanto foi investido ali para extrair o petróleo? Então, esses caras grandes não querem que tenha carro elétrico, carro movido a água ou carro movido a ar. Não tem interesse, porque eles vão parar de ganhar dinheiro. Isso é egoísmo. E isso existe no nosso mundo. Então, tanto faz. A indústria farmacêutica não quer que você viva com saúde e muito menos quer que você morra. Quer que você viva doente para comprar remédio todo mês. Não quer fazer um remédio para curar a diabetes, para curar o câncer, para curar a AIDS. Não. Interessa que você tem que tomar todo mês coquetel, todo mês tem que tomar remédio lá para diabetes, para pressão. Aqueles três remedinhos, né, de sempre. E todo mundo começa a tomar numa certa idade. Para pressão, para diabetes e para colesterol. Ninguém morre por causa de diabetes, ninguém morre por causa do colesterol e ninguém morre por causa da hipertensão. Mas remédio todo mundo vai lá e toma todo mês. É o que eles querem. Puxa, aí eu me pergunto, deve ser um Anunnaki mesmo que está ali na indústria farmacêutica. Porque não pode ser um ser humano. Pelo amor de Deus, não tem. Não, como que você faz um negócio desse? Vocês aqui fariam um produto sabendo que faz mal para o ser humano e venderiam esse produto? Coca-Cola faz mal. Ah, vamos criar uma Coca-Cola aqui para viciar o pessoal. Vamos fazer cigarro? Vamos fazer bebida alcoólica? Ah, o pessoal vai se matar. Ah, problema deles. O hospital vai ganhar dinheiro. Então vamos abrir um hospital nós também. Vamos vender remédio, vamos vender gesso, vamos vender atadura, vamos vender muleta. O dia que não existir mais esse pensamento, o reino dos céus já está na terra. Olha, se não tivesse ser humano na terra, a terra seria um lugar maravilhoso, cada vez mais lindo. Se tivesse só ser humano legal, tranquilo, na paz, que quer o bem de todo mundo, que não quer destruir, que quer curtir a natureza, a terra ainda iria continuar sendo um lugar muito lindo. Tem um desenho, uma animação, tem no YouTube, eu não sei como é que chama, mas é muito legal. É um cara lá, ele tá andando, ele dá dois tiros em cada cobra e veste como se fosse um sapato, como se fosse uma bota. Aí vê Ah, é. uma raposinha cheirar ele, ele mata a raposa e faz um casaco. Aí vem não sei o que, ele mata e transforma num tapete, um tigre num tapete. No final do vídeo, ele está sentado num monte de esqueleto e tudo aquilo que ele matou, destruiu, poluição. Está sentado como um rei, mas está sozinho, não tem nada.
Esse é o egoísmo. Quando esse egoísmo acabar, não é o ego que vai acabar, é o egoísmo. As plantas têm ego, Cristo já falou. Mas a planta não sai destruindo as coisas. Nem os animais também têm ego, né? A Fernanda até postou o vídeo lá dos passarinhos. É, põe a comida mais distante em vários lugares, os passarinhos não vão brigar. Porque aquele que está querendo defender não vai poder pular em todos os montinhos de comida. E aqui ele está falando, no reino dos céus, apenas o amor divino. Em cada canto do mundo, e ele está falando do mundo, não da quinta dimensão, do mundo. A natureza vai florescer exuberante e vai fornecer frutas e alimento. Agora tem gente que fala que alimento é carne. Tá bom, tudo bem, vai, sem problemas. A gente poderia viver de fruta, legumes e vegetais. Mas tá bom, vai ter carne? Tá, tudo bem, tem carne. Para cada pessoa na Terra, toda pessoa será alimentada, porque o alimento não falta. E no Brasil a gente já cansou de ver e vai ver ainda por algum tempo. Quando sobra leite, o preço cai, o pessoal joga no rio. Não dá, ele joga no rio. Ah, sobrou cebola. Tá bom, põe fogo na cebola então. Tá muito barata, põe fogo na cebola. Eu não sei, não entendo isso. Hoje a gente fala, não compensa reciclar, sai mais caro reciclar do que fazer outro. Tá bom, não compensa reciclar. Faz o quê então? Joga fora. Quando joga fora, acontece o quê? O rio fica cheio de garrafa, lá de saco, de sacola. Agora, tem país como China, Japão, Coreia, pega esse material e transforma em asfalto. Não precisa usar petróleo para fazer asfalto. O próprio plástico que a gente produziu, que é derivado do petróleo, vira asfalto. Mas cadê a boa vontade? Então, quando acabar esse egoísmo, o reino dos céus vai estar na terra. A consciência divina vai se manifestar de todas as maneiras, todos os dias. Por favor, Solange, a última frase. Eu ergo essa visão de felicidade para a consciência divina, onde ela será inflamada com a vida divina para a sua perfeita manifestação na Terra. Eu agradeço com amor a minha fonte, pois neste mesmo momento tudo está começando a tomar forma no invisível. Obrigada, Pai. É, está tomando forma. Desde que o Cristo se iluminou lá no deserto, que aquele homem divino falou para ele, né? Isso vai demorar alguns milhões de anos. Bom, passaram-se 2.000, né? Não passou nem 1 milhão de anos ainda, mas passaram-se 2.000. Alguma coisa está melhorando. Algumas pessoas pensam em fazer comunidades. Não para viver exclusivamente fora, não é isso. Mas poder estar junto com pessoas que, né, colaboram, participam um pouco mais. Fala, Éder. Não, isso que você comentou em relação aos alimentos, eu sou testemunha vivo disso. Eu acabei indo para o estado do Amapá e lá eu tive acesso ao açaí. E cheguei a montar uma parceria para começar a produzir o açaí. Eu não fui para o mercado nacional por conta dos batismos que fazem no açaí. Você compra o açaí e eles acabam, não é nem misturando drogas, misturam água. Acabam vendendo água como se fosse açaí. Eu me neguei a ficar nesse mercado. Eu tive a opção de simplesmente não entrar. E senti que isso não era para mim também, sem nenhum constrangimento, né? Agora, o que eu acho muito importante é que nós realmente sejamos luz, sejamos esse modelo de transformação, né? Eu acredito que aqui todo mundo tem experiências que é isso que nós temos que colocar em prática, é a vivência no dia a dia das nossas atitudes, Exato. né? Nisso eu acredito nessa transformação, porque já tive a oportunidade de falar com vários outros empresários que
já se manifestaram, por exemplo, eu cheguei a conversar com um amigo que trabalha com peixe, ele falando que eles colocam água no peixe para dar mais peso, para congelar. E No amoníaco. E N situações que acontecem para poder enganar. Como você disse, para obter o lucro, para querer ganhar mais dinheiro, para... Não precisa disso. Agora, também nós não temos que estar julgando ninguém, né? Nós temos que viver a nossa consciência conforme aquilo que nós aprendemos. É o Cada progresso, um vai ter o seu tempo de evoluir. sim. Processo de cada um. É, O que a gente pode fazer é pedir para a consciência ajudar essas pessoas a enxergar, né? exatamente. Foi o que Cristo veio fazer, né? Dar visão aos cegos. A gente estava cego. E muita gente está cego até hoje. A gente estava prisioneiro, muita gente ainda está prisioneiro, prisioneiro do lucro. Então vamos enganar, vamos trapacear. Isso é um exemplo só da nossa vida, mas acho que todos nós também temos os nossos despertares ainda que precisam ser vivenciados, né? Eu, pelo menos, falo por mim, tenho muita coisa, né, que preciso realmente vivenciar de uma maneira diferente. Mas é um processo evolutivo, também não precisa ter pressa, é gradativo. Uhum. É o que o Cristo fala nas cartas, né? É devagar a gente vai tendo essa compreensão, vai tendo esse entendimento, não quer mais fazer parte disso, porque no Brasil principalmente, né, a corrupção, né, o jeitinho, tá na cultura, tá no povo, tá no dia a dia, tá na televisão, tá na multa do trânsito, tá na compra do DVD pirata, mas a gente vai tendo essa, Eu, né? eu tô com dificuldade para isso. Eu tô com dificuldade de me encaixar num trabalho porque eu não me sinto mais à vontade em ser explorado por salários pífios, né? E, e também porque quando eu faço alguma coisa, quando eu não estou empregado, né? Eu estou trabalhando por conta, ou seja, eu estou fazendo por minha própria vontade, eu não tenho vontade de cobrar. E E principalmente algumas as na pessoas, fusível e de dizer que queimou o motor, né? eu A faço, gente faz. eu realmente quero fazer de boa vontade, porque eu tenho esse talento, tenho consciência de que a consciência me deu a inteligência para fazer isso, e eu quero fazer isso para ajudar essa pessoa, resolver um problema para ela. Faça as pessoas, faça as outras pessoas aquilo que você gostaria que os outros fizessem a você. É essa a minha linha de pensamento hoje. É, é Eu não isso, faço mais é por reino do lucro, céu. eu não faço mais por interesse, entenderam? E eu tenho dificuldade, eu estou com dificuldade de me encaixar de novo no mercado de trabalho por conta disso. Por isso eu estou buscando a consciência para me orientar, porque eu estou perdido nesse ponto. Não me sinto mais confortável. Mas eu queria ler aqui na página 165 da carta 5, quando eu falo que a consciência, o estado de consciência, você viver em um estado em que a consciência é o capitão e o estado de consciência em que o ego não, o impulso egóico é o capitão. Vamos lá. Página 165, carta 5. Quero capacitar você a construir uma nova consciência e compreensão da verdade como ela realmente é, ao invés de deixá-lo continuar aderindo a falsas crenças que foram ensinadas ou transmitidas a você por tradição. O que é que foi ensinado e transmitidas a nós por tradição? As ataduras e as correntes que estão É o nos melhor, tem que ser impedindo de enxergar. primeiro. Exato. Então, com o uso e a compreensão, né, a terminologia despertará em você a mesma ou ainda maior reverência, amor e percepção espiritual que você sentia antes, utilizando a palavra Deus. Aí ele diz mais na frente: meus ensinamentos são dirigidos exclusivamente para ajudá-lo a abrir sua consciência para a nova vida. Então a consciência está embaçada, ela está fechada, embargada, Uhum. precisa ser aberta. O que nós percebemos com o mundo hoje, que fazemos com o mundo hoje, é tudo baseado nesse entendimento
embaçado. Entenderam o que eu quero dizer? Então, é, reflita, né? E mais aqui, deixe o seu bom senso escolher os pensamentos saudáveis, os atos amorosos e o caminho correto, que leva à alegria e à realização quando tiver compreendido a verdadeira natureza da criação. Vim para ajudá-lo a remover as barreiras, iluminando sua ignorância atual e ensinando a abrir sua consciência, todo o seu ser, ao influxo daquele que trouxe para a existência. Minhas instruções são dirigidas exclusivamente para ajudar você a abrir sua consciência para uma vida, uma vitalidade e um poder espiritual renovados. Eu espero que, com o amor divino, você alcance esse supremo estado de ser antes que passe para a próxima dimensão. Então, é essa realidade que eu estou expressando aqui para vocês, né, que é fora da caixinha, né, fora da caverna de Platão, é esse estado de consciência que nós viveremos aqui. E ele ainda diz mais: embora as pessoas estejam no furdúncio da vida normal, problemas, guerras, conflitos, sofrimento, mesmo assim nós estaremos vivendo na plenitude e nada disso nos atingirá. Então, eu estou falando de uma realidade já imediata, não é, não é, não é ideologia, né? Nem, sabe, uma coisa impensável. Não, é realidade, irmãos. Está aqui nas cartas. Entenderam o que eu quero dizer? Mas para isso, precisamos sair, né? Tirar esses véus que estão nos embaçando para entender que na consciência a vida é outra. E é É, outra por quê? Por que que é harmoniosa, como o Roberto falou agora? Porque harmonioso é o pai. Só no pai há harmonia. Fora do pai é conflito, é confusão. é no amor. O pai é amor. Então é nesse amor que a coisa pode funcionar. Exato. Eu acho que a gente vai chegar lá. E eu tenho até uma sensação de que eu vou estar aqui ainda quando esse momento chegar. Porque pode ser uma virada de chave, sabe? Hoje a gente percebe que as consciências estão muito diferentes. Se a gente Uhum. pega uma pessoa do interior da Bahia, do interior de São Paulo, pessoa que vive na roça mesmo, né? Que ainda usa lampião, né? Vai dormir, acende lá o candeeiro. A pessoa não tem internet, não tem nada, ela só acorda de manhã, quando, né, o galo canta, vai para a roça, trabalha na roça lá, carpe o dia inteiro, né, planta, volta para casa e dorme. Essa pessoa, como está a consciência dela? É praticamente a consciência de uma criança. Conhecimento, né, em termos de conhecimento, vamos falar assim, a consciência e todo o conhecimento que essa pessoa tem. É bem pequeno, a pessoa às vezes é analfabeta, nunca foi para a escola, mas pode ser uma pessoa amorosa, porque educação e respeito não precisa ter faculdade, nem saber ler e escrever. Se a gente tivesse educação e respeito, o mundo já seria muito melhor. Porque por educação e por respeito ao outro e a mim mesmo, eu não vou criar Coca-Cola para viciar as pessoas, eu não vou vender cachaça para as pessoas ficarem embriagadas e depois baterem o carro, qualquer coisa. Só por isso, só por respeito e educação. O mundo seria muito melhor. Mas a gente tem o ego, tem o egoísmo. Quando a gente dá passagem para o ego dizer, não, vamos botar água no peixe, vamos botar água no frango, vamos botar água no açaí e vamos misturar com uma química aqui emulsificante para ele crescer mais ainda. Não, mas isso aí vai fazer mal. Não, mas a gente coloca no limite. 0,3%, a gente põe, né, só até 3%. Mas vai matar a pessoa em 20, 30 anos. Ah, mas até lá ela já comprou bastante. Quando a gente deixar de ter, quando a humanidade, né, quando algumas pessoas da humanidade deixarem de ter esse pensamento, essa consciência, tudo vai ficar melhor.
Mas as pessoas têm medo, né? O ego tem medo de perder isso. O ego tem medo de ter prejuízo. Então, assim, a gente precisa ler Mas, cartas para as pessoas, a gente precisa ajudar as pessoas a compreender o que o Cristo fala nas cartas, a gente precisa ajudar as pessoas a abrirem os olhos e enxergar uma nova realidade. Porque a realidade é, Roberto, diga, eu queria só fechar essa afirmação que você pediu para ler, porque justamente são 9 afirmações que Cristo coloca aqui inicialmente, para que, como membro do reino dos céus, e aí ele põe essas 9 afirmações. Eu sintetizei cada uma delas e faço como oração diariamente, depois a 9 é que entra essa afirmação que nós lemos. Mas uhum, eu queria ler só o começo da 7ª. é, Diariamente, preciso lembrar que no reino dos céus se sabe que o amanhã será perfeito, pois a consciência divina preenche as mentes e os corações de cada habitante do reino. Então, são 9 afirmações maravilhosas que sintetizam praticamente a carta toda é. e que a gente tem que lembrar delas diariamente para ir abrindo a nossa mente. Eu sintetizei cada uma como uma oração e coloco elas diariamente, eu as faço. E eu vou te pedir perdão, Rodrigues, mas eu vou te colocar uma situação que para mim ficou estranha. Você disse assim, que você não está querendo trabalhar para ninguém porque você não quer se sentir explorado, não é isso? Foi isso que você colocou? Certo. Então, eu não vou trabalhar porque eu acho que ele vai me pagar pouco e eu mereço mais. Foi a minha leitura, tá? Mas, na hora que eu ok. faço o serviço, eu não quero cobrar o outro. Para mim, isso é um conflito. Eu não Mas quero eu que ele me estou pague vivendo, menos, é. Eu não mas eu, quero que ele me mas eu, pague menos porque eu mereço mais, mas eu faço um trabalho para o outro e não quero cobrar. Para mim, isso entrou em conflito. Mas faz sentido. mas esse é o conflito. Mas Mas faz, esse é o conflito. faz sentido porque essa transição entre você não quer mais ser escravo do sistema e, ao mesmo tempo, você quer se Isso. doar para o sistema, mas não para esse sistema injusto. Porque o sistema injusto vai ter sempre um explorador que vai abrir uma loja, conserta esse computador. Todo mundo que for entregar o computador lá para ele vai levar para o Rodrigues arrumar de graça, mas ele vai cobrar. Esse é o sistema que a gente não quer mais fazer parte. Então, mas aí que tá, ele não faça de graça, ele cobra o valor que ele acha justo. Você Então, a entendeu? gente não Mas quer Pois que fica é, pois difícil. é. Mas se eu encontro um valor justo, quem é que está regulando isso? É a consciência ou é o impulso egoico? Se você pedir para a consciência, é ela que vai te orientar. Show. Beleza. Pronto. Você falou tudo agora. Por isso que eu estou em conflito. Eu estou buscando a orientação da consciência. Entendeu? Enquanto a consciência não me fala claramente, o que é que eu tenho que fazer? Faça aos outros aquilo que você gostaria que os outros fizessem a você. Entendeu? E esse é o conflito, porque É, a maioria das pessoas aí na sociedade não pensa assim. Ela só pensa, não faço tem, a mim o que eu porque quero. É fazer por no isso que é um sentido, conflito. é E aí, fazer no sentido, eu acho que você tem que separar um pouco as coisas. Fazer no sentido de que, caiu a carteira dele no chão, vou lá, pego a carteira e devolvo a carteira para ele. Ah, uma senhora ali está precisando de uma ajuda para levar sacolas, eu vou lá e ajudo ela a levar as sacolas dela. Isso é fazer para o outro o que você gostaria que fizesse para você. Agora, você trabalhar e dar de graça o seu trabalho, você precisa comer, você precisa pagar aluguel, você precisa pagar suas contas. Então, eu acho que tem que dar uma regulada aí, o que é o fazer para o outro e Já o que é. pensou? Já pensou se a consciência pensasse igual a você? Não, tá, mas é, eu acho que se ela te abençoa no que faz isso, ela também sabe que você está Ela, vivendo na terceira dimensão. eu escuta, vou, ela eu vou, eu está na vou, eu peço frequência licença, ela está na Rodrigues. frequência, ela está na frequência do amor, por isso que ela faz o que faz.
Nós não estamos nessa frequência. Por isso nós fazemos isso que fazemos. Entendeu? Mas aí é que tá. Enquanto você está Fala, vivendo Éder. aqui, você tem que se adaptar. Eu ia Porque Mas senão eu colocar. vai ficar tenho num que. Mas eu. conflito. O colega aí Me quer falar. adaptar, Quer falar, não. querido. Me Eu adaptar, não. estou te atrapalhando. Não, não, Eu não. Eu fica à vontade, tenho pode que. terminar. Pode falar, Eu Éder. tenho que. Ei, eu não tenho que me adaptar. Eu tenho que transcender meu impulso egóico. É diferente. Fala, Éder. Não, eu concordo com. Eu acho que está todo mundo falando realmente a mesma coisa, mas ia colocar mais um ingrediente. Que muitas vezes, para nós também querermos mudar, nós temos que mudar até o próprio ambiente, né? Eu volto a Sim, dizer, eu tive uma experiência muito grande, né, no estado do Amapá. Lá nós temos uma propriedade, tem um caseiro. E num determinado dia eu estava lá 10 horas da manhã pescando. E esse caseiro chegou e falou assim: o que o senhor está tentando fazer? E eu olhei e pensei que ele estivesse brincando comigo. Eu falei: estou pescando. Ele falou: mas o que o senhor quer? Eu falei: eu quero peixe, né? Eu estou pescando porque eu quero peixe. Ah, o senhor quer comer peixe? Eu falei: eu quero comer um peixe. Ele falou: mas esse não é o horário de pegar peixe. O horário de pegar. Eu falei: qual que é o horário de pegar peixe, ô esperto? Até brinquei com ele. Ele falou: são 2 horas da manhã. Eu falei: mas eu vou levantar 2 horas da manhã para pegar o peixe? Ele falou: é a hora que a natureza dispõe para se pegar esse tipo de peixe que você está tentando pegar, não agora. Aí eu pensei que ele estivesse brincando comigo, né? Aí eu falei: então levanta 2 horas da manhã e pegue peixe para mim, por favor. E aí ele me respondeu assim, falou: quanto de peixe o senhor quer? Aí eu peguei um saco daqueles de 60 quilos, falei: encha um desse para mim, por favor. E deixei para ele. Bom, Maldade. no outro dia eu acordei e tinha um saco de 60 quilos de peixe lá que ele havia pego. E aí, a hora que eu olhei aquele saco, eu falei: meu Deus do céu, que besteira que eu fiz, né? Mas calma que a lição não terminou ainda. Aí eu cheguei para ele e falei assim: meu irmão, pegue um pouco de peixe, tem freezer aqui, aí você já deixa guardado quando você quiser comer um peixe. Ele falou: para quê? Quando eu quiser comer um peixe, eu tenho ele no rio, eu pego a hora que eu quiser. Eu guardo Quer as dizer, eu apanhei tanto, tipo assim, com tanta sabedoria, porque ele estava no meio ambiente dele. E aí, Roberto, comentando quando você falou que o cara levanta de manhã, vai trabalhar, esse pessoal, por exemplo, nesse caso lá, os funcionários, eles vivem no paraíso, porque eles trabalham o dia que eles querem, porque eles têm alimento farto, né? Com pouco que eles trabalham, eles vivem porque eles não têm luxo. Uhum. Eles usam as roupas mais simples. As crianças deles se divertem na piscina, na maior piscina do mundo, que são os rios na frente de casa. Não precisa pagar uma mensalidade de um clube, né? E são crianças assim extremamente educadas, que levantam de manhã, ajudam o pai e a mãe às vezes em uma e outra atividade, mas eles não se matam de trabalhar. Eles vivem muito bem. E quando vem a chuva, eles sentam na beira da rede e ficam conversando em família, porque daí não tem internet, não tem televisão, não tem nada, né? E quando tem, eles estipulam os horários para ver. Gente, conviver com pessoas mais simples, a gente aprende que os nossos problemas, e talvez, Rodrigues, desculpe, eu não quero aqui estar te julgando, muito pelo contrário, porque eu acho que eu também vivo os mesmos conflitos que você vive, né? O problema é que nós estamos no meio de uma cidade onde a energia que paira no ar é essa das trocas comerciais. E acho que é isso que a Helenice também quis dizer dos nossos conflitos. Concordo, Né? concordo. Então, é um todo, né? Não tem como eu querer viver num ambiente, de repente, que contradiz com minha forma de vida também, com aquilo que eu quero. A divindade, as cartas, elas são realmente maravilhosas e o bacana é que elas nos colocam para pensar. E eu gostaria de te agradecer por você ter nos apertado hoje para fazer com que a gente pare para raciocinar, né? Eu acho que suas colocações também foram importantes, né? Quando nós defendemos opiniões assim de visões diferentes, mas você nos fez realmente pensar de um pouco também fora da casinha. Então, te agradeço por Mas isso também. essa realidade, Cristo propõe para nós vivermos agora, independente do lugar que estivermos, tá? Mas concordo com você. Viver lá
no ambiente mais natural possível, não se compara, né, àquilo que a gente vive aqui, né? Eu morei em Rondônia há 26 anos, eu sei o que é tomar um açaí espremido ali na hora, tirado da fruta, extraído da fruta, né? A polpa do açaí puro. Eu tomei muito isso, até hoje eu sinto falta. Eu tomo açaí aqui em Fortaleza, mas não se compara, não. Não está longe disso, é muita E água açúcar, né? misturada. Água e É. açúcar. Tem isso. A gente É. está Quem já tomou um açaí puro sabe disso. a gente tá na cidade vivendo com as cabras. E o que o Éder acabou de falar agora é estar vivendo com as ovelhas, sem lobo. É, exato. Você está tranquilo, você está de boa, né? E se você quer comer um peixe, você vai lá e pega um, dois, três peixes, né? Para a família, frita, come, tá tudo bem. Você nem está preocupado, será que amanhã vai ter peixe? Se amanhã estiver chovendo, não der para pescar, bem, come uma fruta, come um pão, né? Essa é a grande diferença. Isso que faz com que a pessoa viva uma vida mais tranquila, mais feliz, mais harmoniosa, mais saudável, né? Diferente da gente que quer encher o armário, quer encher o freezer, a geladeira, e fica pensando aí que vai faltar. Quer ter um carro, quer ter dois carros, quer ter um apartamento, uma casa no sítio, uma fazenda, um guarda-roupa cheio de roupa e viajar para o mundo inteiro. Como se isso fosse Eu necessidade, né? tô, eu estou nessa, vamos dizer assim, nessa virada, né, nessa consciência que eu estou fazendo exatamente isso. Eu estou me desfazendo de todos os excessos que eu tenho. Acabei de dar um monte de roupa. Passou uma pessoa aqui na frente, me pediu uma comida, eu dei e perguntei para ela assim: você está precisando de roupa? Tô sim. Olha, camiseta, bermuda. Tu quer? Não, quero sim. Peguei e dei tudo para ele. Leva aí. Mas eu dei roupa velha e dei roupa mediana. Eu não dei só roupa velha, não. Eu deixei umas 7 camisetas só para mim aqui. Eu tenho 3 bermudas, 3 cuecas, um sapato, um par de sandália. Eu vou viver com o mínimo possível. Porque o que eu estou desejando, realmente, irmãos, é viver, é viver a oração, é viver a afirmação. Quero viver isso. Eu quero viver o Rei dos Céus. Então, se eu me dispuser para aquilo que as minhas percepções humanas acreditam que é verdade, então eu vou conseguir, eu vou conseguir. Lógico, eu estou passando por conflito, né? Estou passando porque as ataduras e as correntes ainda pesam na minha mente, né? Mas eu vou vencer isso aí, porque A Cristo me Carol deu tá essa, falando, tamo essa, junto, Rodrigues. Hã? A Carol tá falando, tamo junto, Rodrigues. Também quero viver isso. Pois é. Mas precisamos nos posicionar. E conformar não é o caminho. O caminho é transcender o impulso egóico, que te leva para viver vida falsa, né? A percepção da vida universal, da vida consciência divina, é aquela que Cristo viu no deserto. Então, quando eu falei lá no início, lembra? Quando eu falava para vocês que eu queria ver as partículas cintilantes, né? Eu É, ainda quero ver. Eu ainda quero ver. Entendeu? Posso até não ver, mas eu ainda quero ver. Mas para isso eu preciso estar na frequência da consciência, né? Frequência do amor. Para mim é possível, sim. Eu acredito nisso. com certeza. Essa vida mais simples, mais tranquila é muito boa. Não sei se E- vocês já ouviram falar do Tolstói, um russo. Ele era de família rica, tudo, e ele se perguntava, né, é, o que que é felicidade? E ele tinha dinheiro, morava num palácio lá na Rússia, era casado, tudo. E aí, como o Éder contou essa história agora dele aí, aconteceu a mesma coisa. Tolstói foi lá e... Pô, mas como esse pessoal é tão feliz não tendo nada? Não é possível. E não é que não tem nada que alguém tirou deles. Não.
É porque eles não têm do lado de dentro de casa, eles têm do lado de fora de casa. Dentro de É, casa é muito pequeno, dentro de nós é muito pouco, né? Mas fora de é. nós é tudo. Você imagina, você não tem nada, mas é dono de tudo, você usufrui de tudo. E não é aquele papo comunista lá, né, de 2030, você não vai ter nada, mas vai ser feliz. Mas não, você fica devendo para o governo o tempo todo. Não é isso, não. É ter essa natureza, igual ele falou, tem a piscina maior do mundo, tem um rio na frente de casa, a comida tem abundância. Numa noite o cara trouxe um saco de 60 quilos cheio de peixe. E só porque o Éder pediu, porque o patrão pediu, porque senão ele não faria isso. Não, acho que ele nunca fez, né, Éder? Nem para vender. Peraí que seu áudio tá picando. Mexe no pininho E aí. ainda, e ainda quis congelar, ainda tomou de novo, né? Ah, não dá para ouvir seu áudio, Éder. Tem que acontecer alguma coisa. Peraí, tenta de novo aí. Não, tá ruim. Vocês estão ouvindo, Éder? Não, não Não, tá. Tá Só picotando. chiado. tá picotando. É, aconteceu alguma coisa. Mas é Sai isso. da sala e entra novamente. Às vezes ajuda. Mas é isso. Essa coisa da gente viver essa simplicidade. E não é a simplicidade do bobo, não é isso, não. É da vida tranquila. Vocês já ouviram falar sobre os essênios, né? Muita gente tem uma teoria de que o Cristo, dos 12 anos de idade até os 30 foi morar com os essênios, foi aprender com os essênios. Os essênios tinham essa vida tranquila, sossegada, morando em comunidade, onde todo mundo colabora com a comunidade. Um colabora com o outro, um ajuda o outro. Um faz uma coisa que o outro não sabe. Então, tá. Tem mulher que tem mão para fazer bolo, tem mulher que não tem. Não é que só mulher faz bolo bom. Não. Fala de novo aí, Éder, vamos ver. É, Se agora tivesse uma estão ouvindo, comunidade não? dessa, eu ia morar lá. Agora estão Estamos. ouvindo, né? Agora Então, sim. viu, Roberto? Mas eu acho que ele fez para me afrontar, viu? Porque eu nunca limpei tanto peixe na minha vida. Pior que depois que eu fiquei com tanta vergonha, que no Tem que caminho, quando eu limpar. estava chegando em Macapá, eu saí distribuindo peixe para todo mundo, com alegria, né? Mas, olha, foi sofrido, viu? Foi sofrido. Nunca limpei tanto peixe na minha vida. Viu? Prendeu. 60 quilos de. Qual era o peixe? Eu nem lembro o nome do peixe lá, um peixe que eles cultivam lá, mas era um tipo assim, uma tilápiazinha do rio, uma corvina, um peixinho pequeno, mas olha, estou falando, nunca Ah, limpei tanto peixe na 60 minha vida, quilos. enjoei, Ó, enjoei. 60 quilos de Foi um dourado é dia, pouco peixe. eu e meu concunhado. Aí tivemos que pedir mais o reforço para. Eu não pedi para ele limpar, né? Fiquei com tanta vergonha. Eu apanhei tanto, eu apanhei tanto. Foi uma lição atrás da outra que eu peguei os peixes e fui embora. Fui limpar até em outro lugar. Mas valeu a lição. 60 Foi quilos duvidar de, dele. 60 quilos de dourado é uma coisa. 60 quilos de pacu é outra totalmente diferente. Esse É peixinho. muito peixe. É, tá bom, é isso. Vamos parar aqui então na página 114. A gente volta aqui no primeiro parágrafo, por toda parte. Tá. Uhum. E amanhã a gente volta aqui. Ô, Rodrigo, cadê Oi. Rodrigo? Hoje mesmo eu dei uma loucura no meu cabeção. Eu peguei uma caixa que é com um bocado de diploma, de curso, daquilo outro, tudo nos vidros que eu botava na minha sala no hotel, né? Chamei uma É. amiga minha, vem cá. Ela veio e disse, tu queres esse vidro para botar retrato da tua família? Que o povo não gosta, né? Ela disse, quero, leva tudinho. Aí ela disse, mas né? Eu digo, o que eu sei, eu não preciso disso mais na parede. Né? Eu Fiz a sei que mesma coisa ontem. ela saiu daqui tão feliz, que realmente é que é caro, né? Esses sanduíches de vidro é caro. Uhum. E as pessoas gostam de botar. E aquilo ali é mufumbado, eu não vou mais usando. Para que eu quero isso, meu pai eterno?
eu estou querendo ficar muito mais leve para poder andar mais, entendeu? Que eu saio leve, volto leve, aí você fica com um amontoado de coisa. Aí puxei outra caixa, encontrei sandália, gente. Eu comprava na Fenearte, cada uma mais linda do que a outra. E eu não usando. Eu Tudo disse, tu quer guardado. levar essa? Olha aí. Leva, leva, eu saí. Leva, leva, amanhã tu volta para a gente tirar outras coisas. Porque é menos trabalho, a gente fica mais leve. Alguém Você fica não vai feliz. calçar, você não vai calçar. Eu tinha ainda estou me despojando. Eu tinha muita mania de sandália, de sapato, de sandalinha, de coisa. Aí eu estou me despojando. Toma, toma. Aí minha neta chegou aqui e disse, tu queres esse tênis? Ela disse, eu disse, comprei, mas não estou gostando não. Leve, tem outro cinza ali dentro. Aí quando eu fui ver, gente, a gente sem notar, né? Quando a gente começa a notar o que é que a gente está vivendo, o que é que a gente está fazendo, a gente vê que é uma inutilidade isso. Aí agora eu tô, toma, 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 tô limpando, pintei a casa, agora eu vou sair tirando o resto. Meus quadros não, porque eu gosto de quadro na parede, eu acho bonito. Enfeita, né? Embeleza. Mas essa história, um bocado de diploma, um bocado de curso, pra Eu, quê? Pra eu quê, né? acredito, eu acredito muito que todos nós vamos passar por esse processo de desapego, né? De desapego das Desapego. coisas. Todos nós vamos passar por isso. Porque não tem como você evoluir sem passar Não por tem isso. como. É natural. Vai chegar um momento na vida que você. É. Até porque E eu venho fazendo Jesus, emprego, mas e nunca e observe pensei. que Jesus saiu da casa da mãe dele, ele saiu da casa da mãe dele e foi embora. Foi embora. E nunca mais ele teve casa. Nunca mais ele teve nada. Ele vivia plenamente dependendo da consciência universal, porque ele tinha certeza que a consciência não ia deixar ele na mão. E ele não pediu Entenderam? esmola. Não pediu esmola, né? Então, Ele não assim, era um não é uma coisa mendigo. louca da minha cabeça. Eu tenho um pensamento lógico sobre essas coisas. Às vezes eu me expresso mal aqui, coloco as palavras, posso escolher umas palavras erradas, né? Mas, assim, o meu pensamento é esse, entendeu? Eu tenho certeza, eu não preciso de mais nada do que eu tenho. O que eu preciso é da comunhão com a consciência universal. E sim, ele vai me conduzir. Na carta 5 ou 4, ele diz assim: olha, você vai acordar todos os dias sem se preocupar com o que fazer, porque a consciência vai dizer o que você tem que fazer. Então, isso é andar capitaneado pela consciência. Quando eu planejo, Vazio. quando eu faço, quando eu faço de mim mesmo, não é a consciência, é o impulso egóico. E ele Mas fala a que gente vai vai acordar evoluir. vazio de tudo, menos de gratidão. É, É, exatamente. É isso aí, Roberto. É isso aí mesmo. O Bonito texto é isso. demais, né? Bonito demais. A gente vai É vivenciar bonito. essa coisa ainda. é, Nem que for quando a gente desencarnar, porque é um próximo estágio de evolução. E é um estágio evoluído. A gente pode ficar lá. E de lá para frente, a gente não tem que reencarnar. Basta se cansar de mergulhar no tanque azul, no tanque amarelo, no tanque vermelho, no tanque verde, e só querer essa transparência. A gente desencarna e vai para lá, vai ficar lá. Vai evoluir a partir de lá. Você veja bem, eu de vi forma bem alguma sincera, coisa. assim, pensando friamente, assim, né? Vamos esquecer a frequência, tá? Vamos só imaginar a ação em si. Esse povo, esse pessoal que decide viver na rua, eu não estou Sim. falando daquele que saiu da pobreza ou saiu da riqueza por miséria, né? E foi parar na rua. Eu estou falando daqueles que decidiram, né? Viver assim. Você acha que esse cara não é evoluído, não? Eu acho que é. É isso que eu Eu vivo estou quase, pensando. eu É estou isso que quase eu vivo convencido pensando. de que esse pessoal está mais evoluído que eu, Pode ser. Eu vi né? uma Mas assim, frase,
Mas assim, né? Tem, Tem suas tem, né? Tem, diferenças. tem, né? É, Sim. é, Eu vi uma frase assim, que se não fosse o ego, foi hoje que eu vi isso, a gente não precisava morrer. Alguma coisa assim. Alguma coisa do ego. E se a gente não vivesse tanto pelo ego, a gente não precisava morrer. Eu Pode estava ser. vendo alguma coisa e encontrei isso. Foi Eu o que o disse, Roberto acabou de falar, né? né? É, o mas ego o adoece, né? ego só vai, o ego só vai se desfazer quando a gente entrar na consciência universal de novo, né, meu querido? Até lá, o ego ainda está com a gente. Sim. O problema é o egoísmo, né? Aquele impulso, não, Egoísmo. vai lá e É, responde, vai lá e xinga, vai lá e mostra que você não é trouxa, não fica por baixo, não. Sabe aquele amigo que dá aquele é, conselho, né? Não, vai lá, é, você vai arrebentar, vai e quebra tudo. E esse é o problema. A hora que a gente conseguir transcender isso, a hora que esse amigo não falar mais isso, porque ele fala também porque ele quer proteger a gente. Ele não quer que a gente se é. sinta mal depois. Então ele quer que a gente resolva na hora, no impulso. Bateu, levou. E quando a gente conseguir dominar, né, domar esse cavalo selvagem, aí tudo começa a ficar melhor, mais fácil, mais tranquilo. Essa sensação de querer doar as coisas, né? Isso é coisa da alma, que a alma não precisa. A alma não tem Exatamente. necessidade. A alma, assim, entre uma camiseta que está escrito, tem um símbolo da Nike, uma camiseta Hum, que não tem nada estampado, uma camiseta que tem a cara do Coringa. O que que cada um quer dizer, né? O símbolo da Nike tem uma certa ostentação. Você escolheu comprar aquela camisa ou ganhou de alguém. Se você ganhou, tudo bem, mas se você escolheu comprar, foi uma vontade sua, ou comprar a cara do Coringa, você está querendo dizer alguma coisa para as outras pessoas. Mas você compra uma camiseta que não tem nada estampado, vamos falar numa Hering básica que não tem nem os peixinhos desenhados aqui do lado. É só uma camiseta, sem nada. As pessoas podem olhar para você e falar, nossa, sem graça. Mas a água não tem rótulo. A água não tem gosto, não tem cheiro e nem sabor. E isso. ninguém usa. Esse é o estado de não pular mais no barril vermelho, no barril amarelo, no barril verde, no barril azul. É virar água. E a água, ela não derruba nada, ela vai contornando os caminhos. É, ela Possibilita vai que o caminho seguindo. seja água. Não apresse o rio, ele corre sozinho. É, é, Esse livro é maravilhoso, eu gosto muito dele. é. Muito bom, né? É isso. A gente É vai isso. se tornando essa água importante para os outros, né? Porque para nós está tudo bem. Para nós a gente já é água. A gente não vai ter sede, mas a gente vai matar a sede do outro. Uhum. Meus Meus irmãos, muito irmãos, obrigado pela paciência comigo aí, né? Não, foi Nós que ótimo. agradecemos a Foi oportunidade ótimo. É, de trocar ideia, são nos experiência. debates, são nos debates que a gente vai evoluindo aí uns É com os nessa outros. discussão que a gente vai pegando as coisas nas brechas. Nas Exatamente. brechas a gente vai pegando. Valeu, gente. Obrigada por tudo. até amanhã. Gratidão por Eu, tudo. pro- Boa noite, eu bom prometi a descanso. mim mesmo, eu Boa prometi noite. a mim mesmo que eu ia parar de ser mais, provocar mais debate assim, né? Porque eu provoco demais. Mas eu É não sei o que complicado. acontece. A É coisa, Vamos complicado. ver. É complicado. a Você coisa prometer flui assim para você naturalmente. mesmo fica tão difícil. Olha, não sendo do ego, o debate é muito bom. Não sendo impulso, não, eu vou quebrar o que ele início está falando. Se for, Não, aí é ótimo. já perdemos, né? Mas Tchau, gente. Boa noite. Tchau. Tchau. Obrigada. Boa noite. Obrigado. Boa noite, bom descanso. Tchau. valeu. Tchau.